a outra situação, a corda esticada arrebenta. Ah, como eu vi isso, como eu já acompanhei pessoas que vieram fora do eixo dela, fora do eixo dela, fora do eixo dela, sempre esticada no outro, o outro puxa para cá, ela vai, o outro puxa para lá, ela vai, não tem gosto, não tem vontades, não tem projetos, não tem desejos, isso está tudo no outro, mesmo a pessoa sendo uma pessoa competente tecnicamente, emocionalmente ela está amarrada, como aquele cavalo. O outro com as rédeas, dita para cá, dita para lá, e vai, e vai, e vai. Só que chega um momento que o processo de anulação de quem você é chega num nível insuportável. Chega num nível que racionalmente você vai, mas emocionalmente você se esgota. Como se fosse uma exaustão interna. E aí as suas emoções, a sua alma, ela grita. E aí, quando ela grita, é como se bastasse um gatilho, bastasse ter acontecido alguma coisa que esse outro fez que despertou em você esse buraco profundo. E é como se você estivesse lá no topo da montanha e você caiu lá no abismo. E você não sabe por quê, você não sabe como isso aconteceu. O que você sente é um calafrio muito grande, o que você sente é um vazio muito grande, e é como se dentro de você sentisse dores de parto, uma dor imensa, como se você tivesse de uma hora para outra perdido radicalmente o sentido de você viver. Bora, bora! Eu sou Del Delambre, sou o criador da teoria da atenção e do método travessia. Seja muito bem-vindo ao Bora Bora Eu Forte. Então, o que você vai fazer agora, neste momento? Você vai, olha, aqui, olha só, tocar aqui embaixo aqui para você se inscrever no canal e você vai receber todos os nossos vídeos em primeira mão. Mas quando esse conteúdo ele é muito importante para você, significa que ele é importante também para outras pessoas. Então, o que você vai fazer? Você vai compartilhar. Vai compartilhar assim, pega esse link aqui e compartilha com 5 pessoas lá no seu grupo do WhatsApp. Mas quando você deixa aqui embaixo a sua curtida, quando você curte o vídeo aqui, a plataforma distribui para mais pessoas e mais pessoas podem ter acesso a esse conteúdo precioso. E quando você comenta aqui embaixo, significa que você está participando e eu posso fazer um vídeo exclusivo para você. Então, ó, compartilhe, deixa aqui embaixo o seu comentário, curta o vídeo para ele distribuir mais e não se esqueça, tem outros vídeos que vêm por aí. Então, ativa aqui o sininho, vai estar aqui em algum lugar o sino, ativa esse sino para você poder receber todos os outros vídeos que eu publico todos os dias com conteúdo precioso para você. Mas então agora, sem muitas delongas, sem muitas falas, então, bora pro Eu Forte. Bora! Essas são uma daquelas histórias que eu conto porque eu sei que você se identifica. Eu recebi, e é isso que eu vou responder hoje nesse sintoma de número 4, sintoma da corda esticada. Doutor Del, eu não consigo ter voz própria, doutor Del. Sei que desempenho bem as minhas tarefas, mas eu preciso sempre, Del, da aprovação de alguém da minha equipe. Eu não consigo acreditar em mim mesmo. Mesmo depois que alguém diz que está certo, que está ok, aí eu tenho coragem, segurança de apresentar a ideia para o meu chefe. Mas, doutor Del, mesmo assim, eu fico esperando um elogio. Eu fico esperando um elogio. E se ele não faz o elogio, aí, doutor Del, eu passo o dia todo arrasada por dentro. Eu mesmo. Isso acontece também no meu relacionamento afetivo. Sim, doutor Del, no meu relacionamento afetivo. Se
ele não fala algumas coisas que eu gostaria de ouvir, eu também fico dessa forma. Eu acabo ficando no final me sentindo uma pessoa com uma baixa autoestima e por isso eu também não me sinto amada por ele. Doutor Del, eu me sinto como se eu fosse uma corda esticada. Eu ouvi você falar sobre isso, a corda esticada, que é alguém que está fora do seu eixo. Eu me senti assim, eu me identifiquei. Eu percebi, doutor Del, que eu passei a vida inteira esticada nas pessoas. Isso foi desde criança, quando eu esperava o elogio do meu pai, esperava o elogio da minha mãe, e eles sempre me criticavam. Sempre. Em quase tudo que eu fazia, eu nunca recebia um elogio. Era sempre crítica. No fim, doutor Del, eu chorava sozinha. E por algumas vezes eu me perguntei quem eu era. Eu não sabia quem eu era. Em outros momentos, eu me escondia dentro do quarto, desligava a luz e eu pedia, eu tinha vontade de desistir de viver. Eu me perguntava muitas e muitas coisas e era desde criança. A verdade é que eu estou hoje angustiada, porque não sei como sair disso. Até hoje eu me sinto não amada, eu me sinto abandonada. Eu sinto que eu preciso ainda da fala de outras pessoas para eu me sentir valorizada e ter segurança. Doutor Del, será que isso é o sintoma da corda esticada? Doutor Del, será que isso é o sintoma da corda esticada? Primeiramente, eu queria te dar os parabéns por ter mandado a sua história para eu compartilhar aqui e nós vamos preservar o seu nome, como a gente colocou lá, e tinha dito para você que não iria colocar o seu nome, porque você nos deu detalhes muito pessoais da sua própria dor. A verdade é que essa experiência desse nome fictício da Joana, que é com quem nós vamos falar, ela não acontece somente com a Joana. Provavelmente você que está assistindo esse vídeo, talvez você tenha se identificado com diferentes pontos da história da Joana. Aqui nós temos sim, Joana, o sintoma da corda esticada, que é o sintoma de alguém que vivenciou algum tipo de experiência com a mãe ou o pai na sua infância, desenvolveu o buraco vazio e transita neste lugar interno em não acreditar nela mesma, em estar fora dela mesma, não estar no eixo. Esse sintoma da corda esticada, eu poderia falar sobre ele para explicar um pouco melhor a sua história, para explicar um pouco melhor a sua experiência, mas ele faz parte de um processo de construção da sua história de vida que, por fatores de comparação, de não valorização, de não observação dos seus desejos, de quem você era, você teve uma questão que estava ligada ao afeto. Essa falta desse afeto, ela vai gerar a dependência emocional. É interessante, Joana, e você que está nos assistindo, porque é uma experiência tão forte quem vivencia, quem vivencia essa dor. E eu vou mostrar aqui, eu queria que você ficasse comigo aqui nesse vídeo, porque eu vou mostrar princípios para você vencer o sintoma da corda esticada, o sintoma da codependência emocional. Na verdade, é isso. Como você não recebe, você acabou tendo que buscar
essa valorização em coisas que estão do lado de fora. Então, eu quero que você fique comigo aqui nesse vídeo, que eu vou mostrar princípios durante esse vídeo de como você volta, então, para o seu eixo. Porque, olhando geral, de forma geral, essa história, ela tem alguns pontos que são importantes de serem destacados quando você coloca que, mesmo que você desempenhe tarefas da forma correta, ou seja, que você entenda o seu potencial, você precisa da aprovação de alguém da sua equipe. Você precisa da aprovação do seu chefe. Você precisa da aprovação de quem você vive, do seu cônjuge. Você precisa. E aqui está a questão. Porque quando você precisa da aprovação do outro, você não está em você. Você está esticada para fora de você. E é interessante porque quando eu pego alguns relatos da pesquisa que nós desenvolvemos, exatamente para poder te ajudar, quando eu escuto os depoimentos de alunos que entraram nas nossas mentorias do método travessia, justamente para vencer esse quarto sintoma do ciclo do eu fraco, né, do vazio existencial e da rejeição, eu percebo que há um perfil. E esse perfil, ele dialoga no primeiro ponto com um processo de codependência emocional de outras pessoas. E aqui é importante porque a Joana vai dar para a gente alguns dados mais profundos, e um deles era: olha, todas as vezes que eu, na minha infância, na minha adolescência, eu fazia algo que era muito legal, eu ia correndo para poder compartilhar isso com os meus pais. Eu ia correndo para compartilhar com a minha mãe, eu ia correndo, ora, para compartilhar com meu pai. E eles, no lugar de observar aquilo que tinha de positivo naquilo que eu estava levando, além deles não perceberem algo positivo, eles ainda me criticavam. Agora você imagina a dor que vai se formando e o buraco vazio de afeto, o buraco vazio de estrutura emocional. Eu não quero entrar aqui na composição acadêmica de como se dá a construção daquilo que é o seu eu, daquilo que define você como essência, daquilo que define você como pessoa, que nós chamamos de estudos de antropologia, mas dialogando mais numa antropologia dentro da teoria da atenção, da minha teoria, uma antropologia inteira, que ela vai pensar o ser humano a partir do diálogo com a espiritualidade, o ser humano a partir do diálogo com a psicologia, o ser humano a partir do diálogo com a cosmologia, o ser humano a partir do diálogo com as heranças que ele tem, as suas heranças históricas familiares, ou seja, dentro de uma composição maior do que é o ser humano. E dentro dessa composição, um dos aspectos centrais é a construção de quem você é. E essa construção de quem você é, num primeiro momento da sua vida, que seria a infância, ela passa pela construção de quem é o seu espelho, ou quais são os seus espelhos. Então, quando você tem um espelho que reverbera para você uma experiência negativa no campo do afeto, você vai crescendo com uma falta dentro de você.
Você vai crescendo com um buraco dentro de você. Aí aqui existe uma diferença entre construção de emoções e construção de afeto. O afeto é aquilo que dá estrutura para o seu ser. O afeto, ele ajuda você a definir a sua essência. Ele ajuda você a definir quem você é. Por isso que é tão importante, Joana, que no momento em que você vai cada vez mais necessitando do afeto para você construir quem você é, e na medida que você não vai tendo esse afeto, o que que você vai fazendo? Você vai buscando mais. Você é uma criança, você não tem noção dessas complicações, dessa complexidade que é a vida adulta. Então, você vai, na verdade, se esticando cada vez mais na necessidade dos seus pais elogiarem você e darem o afeto que você precisa, que você procurava como justo. O problema é que, na medida que você não vai recebendo, você vai se esticando cada vez mais para fora de você. E na medida que você vai se esticando para fora de você, e esse esticar não é um esticar saudável, porque quando você recebe o afeto, você então constrói o seu eixo interno. Quando você não recebe o afeto, você vai construir o seu eixo interno do lado de fora, se esticando então nas pessoas, para poder então encontrar o sentido do lado de dentro. É isso aqui que eu mostro que é a base de uma das maiores dores que nós temos hoje, que uma pessoa pode viver ao longo da sua vida. E uma dessas maiores dores é exatamente a codependência emocional. Dentro das nossas pesquisas, então, dos alunos, quando eles relatam comigo o processo, quando ele entra lá no método travessia, ou quando ele faz o autodiagnóstico, né? Existe um autodiagnóstico para você saber se você, qual o seu nível, talvez, de corda esticada, ou de outros 8 sintomas que uma pessoa que viveu fora do eixo, que não recebeu o afeto, ele vai desenvolver quando ele é adulto. Muitas pessoas não sabem disso, mas existem esses 8 sintomas e você pode, aqui na minha rede, em algum lugar tem link, e você pode também fazer esse autodiagnóstico. Lá no meu canal do Instagram tem vários links lá na bio e tem um deles lá que é o autodiagnóstico do eu fraco. Você pode ir lá e faz esse autodiagnóstico, é importante, ou você pode pegar outros vídeos aqui na minha rede que também fala desse autodiagnóstico. Mas eu quero que você fique aqui comigo. Calma. Não saia do vídeo agora, que ele é importante para você. Vem comigo. Você pode, inclusive, deixar o seu comentário aqui embaixo se você está se identificando, se você se identifica com esse perfil de corda esticada da Joana. Você se identifica? Você se sente assim? Você vivenciou essa experiência um pouco na sua infância, na sua adolescência, de não ter sido ouvida, de não ter sido ouvido? Você sente uma certa angústia, um certo desajuste dentro de você? Como se você não se autoconhecesse e como se a vida não tivesse tanto sentido? Você, às vezes, busca demais a avaliação do outro? Se você se identifica com isso, fique aqui, porque esse conteúdo é para você. Você não caiu aqui de paraquedas. Ele é para você. E eu diria até mais. Esse tipo de conteúdo que eu trabalho não é semelhante aos conteúdos de autoajuda que a gente tem na internet, que as pessoas querem te motivar de todas as formas e você vai lá, escuta aquele conteúdo, fica motivado, mas logo depois a sua energia ela vai baixando, vai abaixando e aí você precisa novamente daquele conteúdo. Não, não, isso aqui não é isso. Porque isso aqui tem pesquisa acadêmica, a gente tem um laboratório de sentido de vida e sustentabilidade, onde cada vez mais a gente aprofunda traços da cultura brasileira que faz pessoas não ficarem ancoradas no eixo delas, no poder de vida delas. E por isso buscam no outro, e por isso sofrem, e por isso tem angústia, por isso tem o vazio.
Vivem no ciclo do eu fraco. Ou seja, fragilizou o eu dela porque estava esticado no outro. Mas tem um traço aqui que para mim é importante, eu quero que você preste muita atenção nisso aqui, que eu vou colocar agora, porque é pesquisa, é estudo. Nós temos relatos de pessoas que, quando ela está dentro desse ciclo do eu fraco, dentro desse sintoma da corda esticada, muitos não sabem que tem isso. E quando escutam um conteúdo meu, dizem assim: Nossa, doutor Del, você me interpretou. Você conseguiu perceber aquilo que realmente eu sinto. E uma dessas pessoas, ela disse para a gente: Eu estava eu não sabia, né, que eu estava tão dependente emocionalmente que gerava dentro de mim um calafrio no estômago todas as vezes, todas as vezes que eu pensava, por exemplo, em finalizar aquela relação que ela já não dava mais, me maltratava, não me fazia bem. Eu não era eu mesma, mas eu não conseguia. Parecia que existia alguma coisa dentro de mim que estava grudado na pessoa. E mesmo a experiência sendo uma experiência de violência, eu não conseguia sair. E outros diziam: aquele trabalho que eu estava, ele era um trabalho que eu sabia que já não me respondia mais, eu não era lá mais, eu não era feliz mais. Eu estabeleci uma relação de codependência com o meu chefe e até com a minha equipe. Eles me davam muito trabalho a mais. Eu já saía de casa frustrada para ir para aquele trabalho. Meu corpo reagia negativamente, minhas emoções reagiam, eu fiquei doente, mas eu não conseguia romper com aquele trabalho. E quando eu saía de casa, meu corpo tremia, eu tinha calafrios internos só de saber que era segunda-feira. Mas, ao mesmo tempo, eu não conseguia deixar. Parecia que deixar significava algo dentro de mim que estava sendo arrancado. E todas as vezes, então, que aquela dor vinha, a única forma que eu conseguia parar aquela dor era voltando para esse lugar de codependência. Que isso significa para você? Entenda isso. O primeiro nível, o primeiro nível para você fazer uma virada de chave para o eu forte. E o que é o eu forte? O que é o forte na metodologia travessia, na teoria da atenção? É alguém que está ancorado no eixo dela, ela não está estendida nas outras pessoas. E quando ela volta para o eixo dela, ela tem então o controle da própria vida. Ela tem o controle de verdade das escolhas. Ela sabe o que ela quer e agora ela passa a conduzir a felicidade à vida dela. Agora ela escolhe melhor os relacionamentos, agora ela escolhe melhor a carreira e a profissão. Por isso que o contrário dessa experiência é uma pessoa que não acredita nela mesma, mesmo sendo uma pessoa competente. É isso que a gente está falando. Mesmo sendo uma pessoa competente, ela não acredita nela mesma porque ela depende da aprovação dos outros. Ela depende da aprovação do chefe, depende da aprovação da equipe, depende do elogio do cônjuge e da pessoa com quem está se relacionando. Então, no fundo, ela não se sente, a pessoa não se sente amada, não se sente reconhecida, não se sente valorizada. E aí você tem, então, um segundo movimento mais delicado. Porque quando o outro faz qualquer movimento que é diferente das expectativas que você colocou, que você tinha, você sofre do lado de dentro. Você sofre como se algo dentro de você estivesse sendo arrancado, rasgado. Esse aqui é o primeiro momento para você entender esse sintoma da corda esticada. Não está no seu eixo,
por causa dessas experiências que viveu na sua história de vida, como o caso da Joana, ia buscar o elogio dos pais, chegava com a nota 7, você tinha que ter chegado com a 8, chegava com a 8, você tinha que ter chegado com a 9, chegava com a 9, você tinha que ter chegado com a 10, chegava com a 10, você tinha que ter chegado com a 11, e junto disso, acabava escolhendo aquela filha, eu amo, eu elogio, eu cuido, mas você não. Você não. A ponto de você quase criar dentro de você uma ideia de que você não é filha da sua mãe ou filha do seu pai. No fundo, é como se você vivesse a vida inteira buscando este reconhecimento. E como não tem, ou não teve, você vai buscar ele do lado de fora. Você se estica. Você se estica. Provavelmente você já deve ter visto aquela brincadeira que muitas vezes nós fazíamos de cabo de guerra. E era interessante porque parece que naquela brincadeira você nunca vence. Porque um jogo você puxa a pessoa para o seu lado e você fica feliz. E aí, logo em seguida, quando começa o outro, ele puxa você para o outro lado e aí você já ficou triste. E aí você puxa de um lado e está feliz, e puxa do outro e você está triste. E a pessoa que tem o sintoma da corda esticada, ela se sente um cabo de guerra esticada no outro. E todo o movimento que o outro vai fazendo é como se você, no seu eixo, estivesse no outro. E aí o movimento do outro de ir embora, o movimento do outro de não elogiar, o movimento do outro de não valorizar, o movimento do outro vai definindo, na verdade, quem você é. Então você não é você. Você acaba sendo aquilo que o outro está definindo. Isso é, então, estar fora do seu eixo, e é isso que vai autenticar o vazio. Porque se você não está em você esticado no outro, entre você e o outro existe um espaço. E esse espaço é o vazio existencial. É aqui que muitas vezes você sente aquela angústia, aquela vontade, aquele desejo de não viver. É por isso que a Joana, uma das últimas falas dela, quando ela manda esse depoimento, olha para você perceber, desde a infância, eu chorava sozinha. Eu chorava sozinha. E por algumas vezes, dentro do meu quarto, trancada lá no meu escuro, eu me perguntei quem eu era. Olha, o vazio existencial, a crise de sentido de vida já está presente nela no percurso de desenvolvimento da vida dela, exatamente por falta de esse afeto e estar esticada na necessidade do elogio dos seus pais e não vinha. Por isso, ela vai dizer, em vários momentos, angustiada, angustiada, eu me perguntei, eu tive vontade de desistir de viver. Desistir de viver. É muito interessante, porque um dos primeiros das características do método travessia, que a gente tem 7 níveis de virada de chave, até você voltar ao seu eixo, ou seja, você está esticado no outro. Então você tem o primeiro nível do poder de vida, depois o segundo nível de reconciliação com a fragilidade, depois aprender a receber, depois aprender a sustentar as tensões, técnica de autoliderança, técnicas de aprender a respirar, técnicas de desfazer os gatilhos, porque aí o outro sabe os gatilhos que você tem. Então, vem, o primeiro nível é você minimamente perceber onde você está. Porque muitas pessoas estão engatilhadas nos outros, engatilhadas na necessidade desse trabalho que não satisfaz mais, e por isso está travada na vida financeira, e elas não sabem que é isso. Então, na medida que você se identifica aqui com este conteúdo,
Na medida que você se identifica com esse sintoma, não é algo necessariamente negativo, é algo bom, porque você está encontrando um conteúdo ou alguém que está entendendo o que você está vivendo. Uma boa parte da angústia é a solidão de você ter os sintomas, mas não saber o que significa esses sintomas. Então, por isso que o primeiro nível para dentro do processo de você virar a chave para o eu forte, voltar para o seu eixo, o controle, tomar as rédeas da sua vida, é justamente entender onde você está. É isso. É entender onde você está. Tinha na minha infância, em um pedaço da adolescência, nós tínhamos um costume que era a bicicleta. Nós gostávamos, né, dentro da minha infância ali, com uma certa pobreza. Então, para a gente, a bicicleta ela era como se fosse o carro do ano. E a gente meio que estabelecia uma relação com a bicicleta, quase que uma relação afetiva, de ter a bicicleta. Nossa, eu tenho uma bicicleta, fulano de tal comprou uma bicicleta. E foi muito interessante, só fazendo um parêntese aqui, porque quando eu fui estudar na Alemanha, e lá na Universidade de Tübingen, uma das universidades mais importantes ali da Europa, uma das coisas que mais me chamou a atenção era que eu via os professores chegando à universidade de bicicleta. E aquilo me motivou também a retomar o meu costume de bicicleta, de andar de bicicletas. Às vezes, no Rio de Janeiro, numa das faculdades que eu dei aula, eu só chegava de bicicleta. E algumas pessoas achavam engraçado, nossa, o professor, o doutor, ele vem de bicicleta. Óbvio que isso também tinha uma relação com a sustentabilidade, que é uma pauta, é um trabalho também que eu desenvolvo. Mas isso me trouxe uma história de uma pessoa que, quando estava na infância aprendendo a andar de bicicletas, ele usava as rodas, as rodinhas. E na medida que, e na medida que ia crescendo, à medida que ele ia crescendo, os colegas iam retirando, iam retirando as rodas da bicicleta. Só que, por incrível que pareça, ele não conseguiu tirar as rodas da bicicleta. E ele foi pegando idade, a bicicleta menor não tinha mais jeito. Chegou a hora, então, de comprar uma bicicleta grande. E quando ele foi andar na bicicleta grande, ele não conseguia andar. E depois de um dia, então, que todo mundo andando da bicicleta no parque, ele chegou e começou a andar na bicicleta também, junto com outras pessoas. Só que todos começaram a perceber que existia um detalhe diferente. Ele, adulto, mandou colocar uma roda, as duas rodinhas laterais, na bicicleta grande, porque ele, adulto, não tinha aprendido a ter equilíbrio. Ele não tinha aprendido a andar com as próprias pernas. E a questão mais grave que nós percebemos é que ele não percebia que as outras pessoas, os outros jovens, os outros adultos estavam andando de bicicleta sem as rodas. E ele só conseguia andar com as rodas. E todos começaram a observar porque não era normal ele, adulto, andar de bicicleta com as rodas, com as rodinhas do lado.
E aos poucos foram se percebendo que de vez em quando ele se misturava no meio das crianças, porque ele se identificava com aquelas crianças, porque elas só sabiam andar de bicicleta usando as rodinhas. Eles só sabiam andar de bicicletas usando a rodinha. O sintoma da corda esticada é a experiência de uma pessoa que, quando ela tem a percepção do que está acontecendo na vida dela, ela percebe que ela nunca esteve no eixo interno dela. Ela nunca conseguiu retirar as rodinhas da bicicleta para poder andar com as próprias pernas. Nunca, por causa da ausência do afeto, nunca conseguiu ter equilíbrio interno para poder fazer as próprias escolhas. E os anos, então, vão passando, a idade vai chegando, e a pessoa, então, percebe que ela precisa de escoras para ela poder permanecer no eixo dela. E essas escoras é uma estaca que é, na verdade, a vida de outras pessoas, que você vai lá e amarra a corda e fica esticado em você, e isso te traz equilíbrio, e isso te traz sentido de vida. E o problema acontece é quando essas pessoas começam então a movimentar. E ao movimentar, você tem que ficar sendo esticada e esticado no outro, porque você não sabe mais andar com as suas próprias pernas. Se eu não tivesse acompanhado um número gigantesco, um número grande de pessoas, que talvez tenham se identificado como você que está se identificando aqui agora. Se eu não tivesse acompanhado esse número de pessoas e possibilitado, através de alguns conceitos do método travessia, da mentoria travessia, que a gente fala dos 7 níveis de virada de chave, eu não estaria aqui entregando esse conteúdo para você. Porque há esperança para você. Essa semana, eu estava fazendo uma avaliação com uma pessoa e ela já estava chegando no sexto para o sétimo nível da travessia, da virada de chave. Sexto, são 7 níveis. E eu fiz uma pergunta que me emocionou muito, de verdade. Eu perguntei para ela o seguinte: o que é que realmente mudou na sua vida com esse processo que você fez da travessia, do método travessia, da mentoria travessia? O que realmente mudou quando eu dei para você a possibilidade de descobrir o seu poder de vida, que é o conceito mais importante da teoria da atenção? E ao descobrir o seu poder de vida, você veio e se ancorou na sua essência, e ao ancorar na sua essência, você veio a cada nível se desprendendo do que os outros fizeram com você, aprendendo a andar de bicicleta, aprendendo a ter equilíbrio interno e aprendendo a voltar para o seu eixo, e aos poucos foi retirando a rodinha que fazia com que você estivesse dependente do lado de fora aquilo que você deveria ter construído do lado de dentro. O que é que foi? O que mudou na sua vida? E aí eu me emocionei. Ela virou para mim e disse assim: eu vivi 45 anos da minha vida fora do meu eixo. Eu vivi 45 anos da minha vida esticada em outras pessoas, esticada na necessidade daquele tipo de trabalho, da avaliação do meu chefe. E era incrível que
eu não percebia que eu saía de uma escora e eu pulava para outra escora. Eu saía de um e eu pulava para outro e eu não percebia. Eu só percebi quando chegou o momento que parece que a minha alma não aguentava mais. E aí eu conheci o seu trabalho. E o que mudou é que eu voltei para o meu eixo. Não foi fácil, mas eu voltei. E agora eu vejo o que eu quero. Antes eu não via o que eu queria, porque eu só conseguia ver a escora. Eu só conseguia ver sentido no sentido do outro. Eu não conseguia ver sentido no meu próprio sentido, naquilo que eu queria. E hoje, agora que eu fiz a virada de chave e vou agora viver a partir disso, começou a aparecer de verdade aquilo que eu realmente quero na vida, que eu nunca de verdade consegui saber o que eu queria. Porque desde a infância eu queria sempre a imposição ou a falta de afirmação de quem eu sou que eu não tive dos meus pais. E naquele momento eu vou falar para vocês que eu me emocionei, porque por mais, sabe, que eu tenha decidido como vocação de vida fazer o que eu faço aqui, mas quando eu vejo um resultado de alguém que chegou destruído, que chegou se identificando completamente com o sintoma do eu fraco, da corda esticada. Chegou esticado para fora dele, nas outras pessoas, alguns não sabendo nem quem eles são. Aquilo ali me mostrou que é isso que eu escolhi para minha vida. E é isso que eu vou viver e é isso que eu vou fazer. Dentro do laboratório de sentido de vida e sustentabilidade, nossa, é uma pesquisa que a gente tem. Eu analisei o perfil das pessoas que vivem o sintoma da corda esticada. Esse ponto ele é muito importante para você. Esse ponto é muito importante para você que está até este momento nesse vídeo. Eu até te convido agora, sabe? Deixa aqui embaixo aqui o comentário. Você está se identificando? Você sente que o sintoma da corda esticada tem elementos aqui que conversam com as suas buscas? Coloca aqui embaixo aqui desse vídeo. Eu gostaria de te conhecer, você comentando. Você pode ir lá também no meu direct, pode mandar lá mensagem no meu direct também. Você pode contar a sua história, pode mandar a sua história para mim também, se você quiser. Mas dentro da minha pesquisa que eu tenho, Laboratório de Sentido de Vida e Sustentabilidade, que é a base da mentoria, né? Por isso que eu digo que não é um trabalho de autoajuda, não é um trabalho do coaching, como é feito no Brasil. Eu dialogo, sim, também com a metodologia de coaching, mas da Alemanha, não aqui do Brasil. Aqui a gente tem uma certa banalização que eu discordo, mas dentro desse laboratório de sentido de vida e sustentabilidade, eu analisei o perfil das pessoas, então, que vivem o sintoma da corda esticada, das pessoas que entraram, porque a gente tem, dentro da mentoria, você tem um processo inicial que é chamado de alinhamento de expectativa antes da mentoria. Você tem o diagnóstico, o autodiagnóstico, que a gente chama do AV, autodiagnóstico de vazio existencial e rejeição, que é o autodiagnóstico de eu fraco. Você tem isso antes, mas você tem também o alinhamento de expectativa. Então, eu sei como você chega, como as pessoas chegam, então é pesquisa, sei o que acontece durante o processo e sei como elas saem. Então, eu posso construir o perfil da pessoa do antes dela e o que aconteceu na vida dela no processo. Porque grande parte, olha, grande parte das pessoas que vivem o sintoma da corda esticada, elas não acreditam mais que é possível. Porque elas passaram 45 anos, alguns 55, 60 anos da vida esticada nas outras pessoas. Então elas não acreditam mais nelas mesmas. Não acreditam. Por isso, os sintomas e esse ponto é muito importante para você, porque se você se identifica,
Aí você precisa pegar os mais conteúdos. Você pode me acompanhar, que em algum momento a gente abre a possibilidade de você entrar em alguma dessas mentorias. Agora ela não está aberta, está fechada. Mas veja que experiência interessante. Preste muita atenção nesse momento. Isso aqui é pesquisa, isso aqui é estudo. Isso aqui traz o primeiro nível para você virar a chave para o eu forte, para você voltar ao seu eixo, ter controle da sua vida, preencher o seu vazio existencial, sabe? Cessar ou acabar com a experiência, muitas vezes, dessa angústia que você vive. O primeiro nível é você saber onde você está. Então, muitas vezes, se você se identifica com os sintomas, não é necessariamente ruim. Você está descobrindo quem você está sendo. Por isso que eu levo muito a sério essa pesquisa no laboratório de sentido de vida e sustentabilidade. Por isso que eu levo muito a sério. Então, vamos lá. Em muitos momentos, algumas pessoas não perceberam. Olha, muitos não perceberam e alguns ainda nem percebem que elas vivem num processo de codependência esticada nas outras pessoas, esticado no que a mãe ou o pai ou o responsável fez com ele lá no passado, esticada no passado. O sintoma da corda esticada ela tem uma tríplice relação com você. Se você está, sem perceber, esticado no que os seus pais fizeram com você no seu passado, a falta do afeto, a falta daquele cuidado, a comparação, o maltrato, a violência emocional, o abuso, alguma dessas coisas, a não escuta e nem sabe. Você está esticada nas outras pessoas, porque a falta desse afeto faz você buscar do lado de fora aquilo que deveria estar do lado de dentro. E você está esticado no vazio existencial. Porque o vazio é estar esticado também. Porque como está esticado no outro, entre você e o objeto que você está esticado, seja no chefe do trabalho, seja alguma coisa que você não tem, forma o vazio. Então, está esticado passado, presente, codependência e o vazio existencial. Ao vivenciar isso, o que acontece, então, de prática, muitas vezes na sua vida? Dificuldades, muitas vezes, de expressar determinados sentimentos. Algumas dessas pessoas que a gente foi analisando, elas começam projetos e elas encerram. Por quê? Porque não acreditam de verdade nelas mesmas. Começam, não têm, deixaram sonhos delas para viver o sonho de outras pessoas, porque a carência emocional fazia com que elas esticassem demais no outro, para agradar o outro, mas na verdade é ela que está querendo ser aceita, é ela que não consegue sustentar-se no eixo dela, está esticada no outro, então vai vivendo dessa forma. Aí o vai andando aí, ela não consegue, ela passa a sentir um determinado momento na vida que não tem o controle da própria vida, porque a vida está nas mãos de outras pessoas, está na mão do outro. Por isso, algumas dessas pessoas, a gente percebeu lá, elas vivem uma dor interna muito grande. É uma dor interna que parece que nunca tem fim, como se elas estivessem ainda esticadas lá naquela frustração que teve todas as vezes que ia buscar o elogio da mãe ou do pai ou do responsável e esse elogio não chegava. Então, todas as vezes que esse outro tem um comportamento que parece com o comportamento do abandono, da rejeição, do maltrato, do não escuta, do não atendimento, do não dizer que é amado, de não dizer o seu valor, seja o seu chefe ou seja o seu relacionamento, você então treme por dentro. E aí o seu psiquismo responde como se você fosse aquela criancinha abandonada lá de trás. É por isso que aqui é um processo muito importante, antes de te falar mais um pouco, eu fico impressionado como dentro do método Travessia, várias pessoas compartilham que elas tiveram um processo de mudança
sem precisar mexer no passado e sem precisar mexer na criança interior. Essa é a marca da minha metodologia, é a marca da teoria da atenção. E por que isso acontece? Por uma questão muito simples que eu trabalho do ponto de vista teórico. O movimento da existência, da sua existência, você está sofrendo por estar esticado no passado, mas o movimento da existência não é sobre passado. O movimento da existência é sobre quem você está sendo no seu presente. É por isso que existe manhã, existe tarde, existe noite, existe madrugada. É um processo onde, como se o universo estivesse indo para algum lugar. É por isso que existe primavera, outono, inverno, verão, porque o processo da vida é ir para algum lugar e não voltar. Então, quando essas pessoas, né, esses alunos que a gente chama de atravessados, eles vão percebendo ferramentas para que eles possam voltar para o instante presente da vida deles, que é estar no eixo deles, eles então, ao acessar o poder de vida, se tornam fortes para desfazer a referência emocional e afetiva que eles não teve, que foi machucada, que foi bloqueada no seu passado. Mas isso acontece no presente, sem ter que voltar ao passado. Vários depoimentos de pessoas que conseguiram fazer isso, vivenciar essa experiência. Isso é importante nesse processo. O outro, o outro ponto para mim aqui importante é que, em termos de sintoma, quem vive a corda esticada começa a viver um processo de ciclo de perguntas. Isso aqui é muito importante. O ciclo de perguntas internas sem respostas autentica aquele vazio existencial. Por quê? Porque o ciclo de perguntas, todas as vezes que você faz a pergunta e você não tem a resposta, você cai na frustração. E quando você cai na frustração, você relembra um pouco aquela memória daquele abandono e daquela rejeição que você viveu lá no seu passado. Por que eu não tive? Por que eu tive que nascer nessa família? Por que minha mãe fez isso comigo? Por que meu pai me abandonou? Por que meu fulano de tal me abandonou? Por que eles não me ouviram? E essas perguntas, a gente percebeu isso, que vai fazendo com que a pessoa que está no sintoma da corda esticada, ela viva dentro também de uma angústia, como se o peito da pessoa fosse comprimindo de uma forma tão grande que ela sente que vai parar de respirar. Olha que coisa séria. E isso mostra que dentro desse sintoma da corda esticada, ele dói muito, porque é como se a pessoa ela já não aguentasse mais, ela já não suportasse mais ter que viver esticada em outras pessoas. Ela já não suporta mais ter que ficar esticada em determinadas experiências. E eu percebo nos relatos que nós recebemos ali no laboratório de sentido de vida e sustentabilidade, que muitas pessoas não querem mais também, não suportam mais também ter que ir em alguns profissionais que vão ficar perguntando dela constantemente, todas as sessões, o que aconteceu no seu passado, como é que foi o seu passado, eu passado disso, aí a pessoa volta a falar do passado de novo, aí sente aquela dor toda de novo, aí na outra semana volta a falar do passado, sente aquela dor toda de novo, e as pessoas não aguentam mais. O que talvez você está buscando é um pouco a solução para isso. É por isso que, dentro da discussão que a gente tem agora acadêmica, e eu trabalho isso dentro da geopolítica do conhecimento, a discussão que eu apresentei lá na Alemanha, na Universidade de Münster, em 2019, que eu mostrei que as metodologias, as teorias, e até algumas delas da área de psicologia que eu admiro muito,
mas que tem que entender que nós temos demandas hoje do novo mundo que o modelo foi criado em cima de um modelo muito cartesiano, muito racional, e a distância entre teoria e prática é muito grande. E se eu for comparar também esse modelo sobre a mentalidade que é um acompanhamento de uma pessoa que mora na Europa e a mentalidade de uma pessoa que vive dentro do contexto do Brasil, é completamente diferente. Eu já tive a oportunidade de acompanhar com a travessia individual, com a mentoria individual, pessoas que moram na Alemanha. Tive esse privilégio. E a mentalidade é bem diferente. Aqui dentro do meu contexto, que é o seu contexto, aqui no contexto do Brasil, o que você precisa é algum tipo de trabalho que aproxima com muita rapidez a teoria da prática, a reflexão da solução. A reflexão da solução. Por quê? Pegando agora de novo o laboratório de sentido de vida e sustentabilidade, perfil de pessoas que vivem nesse sintoma da corda esticada. No fundo, o que você não consegue enxergar, o que você não consegue é se ver. E você não consegue se ver porque, desculpa, você não consegue se ver porque você não consegue se olhar fora. Vamos repetir. No fundo, você não consegue se enxergar, você não consegue se enxergar, ou seja, você está fora do seu eixo, esticada nas outras pessoas, precisando de uma escora constantemente, de uma bengala para você andar, porque no fundo, você não se enxerga porque você se vê pelo olhar da experiência do abandono que aconteceu lá no seu passado. Você se enxerga pela experiência do abandono, da rejeição, do maltrato, da comparação e da falta de afeto. Você se enxerga pelo olhar da pessoa que você está esticada, pelo olhar do chefe, pelo olhar do trabalho. E você, no fundo, não consegue se olhar a partir de si mesmo. Por quê? Como disse a Joana, você nunca esteve no seu próprio eixo. E aí é óbvio que você vai desencadear uma série de outros sintomas, como a gente mostra, a falta do amor próprio, a baixa autoestima, a dificuldade de acreditar numa ideia que é sua, num projeto que é seu, num relacionamento que é seu, num crescimento financeiro que é seu. Todas as outras áreas da sua vida acabam sendo impactadas negativamente com essa experiência de você não estar no seu eixo, não ter o controle da sua vida, estar esticada nas outras pessoas, na necessidade da aprovação do outro. É óbvio que isso vai fazer você se diminuir e constantemente você vai precisar cada vez mais de uma escora para você saber quem você é, porque no fundo, é como se você fosse aquele adulto que está andando de bicicletas com as rodinhas. E de vez em quando você vai para o grupo das crianças, porque até as crianças confundem, porque a bicicleta está com rodinha. É muito provável que quando a gente chega neste momento do conteúdo, você pode estar se perguntando o que que você pode fazer por você. O que que você pode fazer por você? O que que você pode fazer por você? Eu diria que só o fato de, no primeiro momento, você estar se dando o direito de estar aqui, ficou aqui até agora para pegar esse conteúdo, aproveitou essa oportunidade que é para você, conteúdo para você. Só isso, o fato de você estar sentado aí, ouvindo no celular, ouvindo no fone, ouvindo no YouTube, ouvindo no carro, ouvindo andando, caminhando, sentado em casa, antes de deitar, só o fato de você estar ouvindo até esse momento significa que isso aqui tem a ver com você, sim. E eu diria que esse é o primeiro grande movimento de processo de transição, de processo de mudança. Exatamente porque, agora eu quero dizer, também é uma parte que eu percebo no laboratório de sentido de vida e sustentabilidade, na pesquisa
90 milhões de pessoas que têm o sintoma da corda esticada não sabem que tem. Elas só vão perceber isso quando o outro vier e cortar a corda. Porque é um outro fator. Eu não quero entrar nas questões acadêmicas aqui, mas tem um autor chamado Zygmunt Bauman, você joga ali na internet, é um austríaco que migrou para Israel, depois completou o processo de vida acadêmica dele na Inglaterra, e ele trabalha um conceito chamado de modernidade líquida, de relacionamentos líquidos, de experiências que elas são vividas nessa sociedade que nós temos agora, num nível de exponencialidade, de rapidez, de relações, que não dá tempo para as pessoas poderem refletir sobre quem elas estão sendo. E se não dá tempo de você refletir sobre quem você está sendo, 90 milhões de pessoas, ou um número gigantesco de pessoas, elas acordam de manhã e ligam o piloto automático da vida. E se elas ligam o piloto automático da vida, não dá tempo delas refletirem que elas estão agindo não em função do que elas são, nem, não em função do que elas querem, não em função da liberdade de escolha que está ali dentro do eu forte, que é alguém que escolhe não pelo outro, mas escolhe por ele mesmo. Mas não tem como você fazer isso se você está no piloto automático, nesse modelo de sociedade que nós temos hoje. E alguns motivadores hoje no Brasil que trabalham com desenvolvimento pessoal, com coaching, e que não têm aprofundamento de alma humana, quando você vai numa palestra, quando você vai num treinamento deles, você sai de lá mais pilhado ainda e mais culpado ainda, porque isso não se sustenta. Para você que está se identificando, a sua questão é no afeto. E a questão no afeto não é, em primeiro lugar, uma questão motivacional. É, em primeiro lugar, uma questão de raiz. É uma questão de eixo. Não adianta você querer chegar na frente de uma grande montanha e querer soprar a montanha e acreditar que ela vai balançar. A montanha é ancorada. Não adianta você querer chegar na frente de uma estrutura de um prédio que está com problema na estrutura e você querer subir lá e mexer, reparar aqui algumas coisas que não estão legais. Você tem que mexer na estrutura. Isso aqui é afeto. Afeto diz respeito à estrutura. Então, um primeiro movimento que eu trabalho dentro da mentoria, e é lindo como isso, quando isso acontece. E talvez você está vivendo um pouquinho disso aqui agora. Porque quando você para escutar um conteúdo como esse, que é diferente de outros que tem aí, que você precisa de estar comigo, você precisa de vir junto, e você ficou até agora, é porque você está desligando o piloto automático do que sua mãe e seu pai fez na sua infância, do que pessoas que estão onde você está esticado e escorado estão te escorando, para você então estar voltando para você. Para você começar a voltar para você. Então, esse é o primeiro movimento. Quando você desliga o piloto automático, e aí eu mostro lá, você já pode até fazer para você, vou trazer aqui o que eu uso dentro da mentoria. É a respiração dos 5 minutos, que a gente chama técnica 5M. Todas as vezes que você levantar, antes de você pegar o celular, antes de você entrar nessa agitação que a sociedade manda você fazer, que o Ulrich Beck, um autor alemão, vai dizer, a sociedade do risco. Joga no Google aí, sociedade do risco, você pode ler sobre esse modelo de sociedade, que eles arrancam você de você mesmo. Todo o meu processo, toda a mentoria, todo o método travessia é devolver você para você. Por isso que o primeiro movimento é desligar o piloto automático. Depois escutar a sua própria respiração. Depois aceitar que no processo da não existência para a existência, você recebeu em você uma memória afetiva de um amor que transborda no universo. E essa memória afetiva é ela que te desejou a sua existência, não seu pai e sua mãe.
Seu pai e sua mãe são instrumentos de um projeto muito maior do que eles. E quando você se reconecta com esse sentido maior que transborda no universo, você começa então a voltar ao seu eixo. Por isso que eu falo o tempo inteiro na mentoria do Método Travessia que são etapas que você vai passando. Por isso que são 7 semanas para a vida inteira. Agora, eu preciso ir mais um pouco, porque eu quero ainda te dar mais conteúdos aqui para você entender, para você pensar, para você ir percebendo em que nível você está desse processo. Veja só, o conceito eu forte, que é o contrário do eu fraco, o eu fraco é alguém que está fora do eixo, o eu fraco é alguém que, porque está fora do eixo, tem o vazio existencial, porque tem esse vazio, está vivendo no presente o que fizeram com ele lá no seu passado, na sua infância, e porque está fora do eixo, não tem controle da sua vida, e porque não tem controle da vida, a vida está esticada nas outras pessoas, está esticada na necessidade do elogio, esticada na necessidade de aprovação, esticada no outro. Você tem aqui o conceito da escora. E se você fizer um esforço imagético, você pode ver uma estaca, uma corda presa naquela estaca, e você é em função daquela corda e daquela estaca, e não aquilo que você quer ser. Teve uma vez que eu escrevi um livro, na verdade, um filme, e nesse filme eu contava a história, em determinado momento, de uma pessoa que ela tinha o poder de vida dentro dela, que é a base da método de travessia, mas ela não sabia que tinha esse poder. E ela não sabia que tinha esse poder porque a vida inteira ela viveu fora dela, esticada nas outras pessoas. E aí a única forma mais visível que eu consegui falar para que as pessoas pudessem visualizar era um momento de uma cidade que eu morava no interior, meu bairro, e eu cresci num lugar chamado Morro dos Cabritos, lá no bairro Alvorada, cidade de Minas Gerais, em Timóteo. Morro dos Cabritos. Era assim que a gente andava pela cidade e as pessoas, olha lá, ó, ele é lá do Morro dos Cabritos. E é interessante porque eu aprendi muitas coisas ali que eu trago para a vida. E quem mora no morro tem muitas dificuldades, sobretudo quando você tem que construir. Porque tem lugares no morro que o caminhão não sobe. Então você tem que carregar o cimento no carrinho, você precisa buscar o botijão de gás lá embaixo, e aí tudo é mais difícil. Às vezes o carro da compra vai até metade, aí você tem que ir lá, colocar no ombro e tudo mais. Às vezes chove, entrava uma lama ali dentro de casa, terminava a chuva, tinha que tirar. Mas tem um dado que uma vez me chamou muita atenção, que eu gostava de sentar na metade do morro e eu gostava de observar. Eu sempre fui muito observador de quase tudo. E eu sempre ficava impressionado porque algumas pessoas que moravam muito alto, eles queriam fazer a construção e o caminhão não chegava. E aí eles tinham que colocar os tijolos, os cimentos, a areia, tudo na carroça. Tudo na carroça. E eu ficava angustiado, porque eu via a carroça subindo. E às vezes, quando chegava no meio do morro, próximo à minha casa, o cavalo empacava. E ele não ia. E aí aquela pessoa que estava conduzindo vinha e batia no cavalo. E teve uma vez que parecia que eu olhei dentro dos olhos do cavalo. E eu não conseguia entender por que aquele cavalo tinha força para levar cimento, carroça, areia, tudo. E depois que eles batiam, ele subia.
Por que que ele tinha força para levar tudo lá para cima? Tudo, aquele peso todo, mas ele não tinha força para conseguir se libertar daquela prisão, daquela escora, daquela corda que estava amarrada no dele. E por causa daquela corda, aquele que conduzia a carroça dizia de um lado, dizia para o outro, e aquele cavalo com aquela força toda, com aquele poder todo, não sabia como ser ele mesmo, porque ele estava preso ao que fizeram dele. Ele estava preso. Eu quero que você entenda isso, porque talvez a maior vitória que eu percebo nas pessoas que vão fazendo a virada de chave para o forte no método de travessia é elas voltarem a serem elas mesmas. Elas voltarem a serem elas mesmas. E através do poder de vida, conseguir ativar dentro delas esse poder para que elas cortem essa corda que está amarrada lá, esticada, corda esticada, e ao cortar essa corda, é como se fosse aquele cavalo que sai da carroça e passa a correr livre nas colinas. E ele vai correndo livre, 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 porque ele descobre que ele não precisava carregar aquele peso nas costas e ser dominado por outras pessoas, a ponto do cavalo não saber a força que tem, a ponto do cavalo perder a sua essência, perder a sua identidade, porque o cavalo não nasceu para puxar carroça. O cavalo não nasceu para levar aquela chicotada e sofrer para carregar. Não, o cavalo nasceu para correr livre pelas colinas. O cavalo nasceu para encantar a paisagem. O cavalo nasceu para cumprir simplesmente um propósito da sua existência. E é para isso que ele nasceu. Então, quando ele descobre o poder de vida que ele tem, e ele então usa esse poder para voltar para o eixo dele, tomar as rédeas, tomar o controle da própria vida, aí ele acha o sentido da sua própria existência. Que não é ser dominado por ninguém, que não é estar esticado em ninguém, é estar nele mesmo, descobrindo o que ele ama, o que ele gosta e vivendo o sentido de vida dele. Existem três, existem três situações que fazem um corda esticada cair num vazio existencial profundo e numa angústia sem fim. A gente já está indo para o final. Mas eu separei que eu falei, eu quero entregar o melhor conteúdo para quem chegou até aqui. Para você que escutou até aqui. É uma clareza, sabe? Você já aprendeu, olha o que você aprendeu. Que você só de estar aqui já desligou, já está desligando o piloto automático. Só de estar aprendendo, você já está entendendo que nível você pode estar. Só de estar se identificando, você pode já estar entendendo o que você precisa fazer para você cortar essa corda, para você não estar esticado e escorado em ninguém. Mas existem três situações que fazem uma pessoa estar dentro desse sintoma da corda esticada e que faz essa mesma pessoa experimentar um vazio existencial profundo e uma angústia sem fim. É mais um processo de identificação para você. A primeira, a escora, lá do lado de fora, em quem você está escorado. A pessoa, o trabalho, o chefe, alguém da sua equipe. A escora deixa de ser escora. Aí é loucura. Porque como você estava acostumado com esse outro
que fazia exatamente o que você queria, esse outro que autenticava quem você é, essa pessoa vai embora. Essa pessoa muda. E aí, quando essa pessoa muda, ela corta a corda. E ao cortar a corda, você não aprendeu a andar sem as rodinhas da bicicleta, você não aprendeu o equilíbrio sem estar escorado na outra pessoa, você não aprendeu a ficar no seu eixo. O chefe te demite, a pessoa te substitui ou a pessoa vai embora. E isso faz você cair num vazio existencial muito grande. A outra situação, a corda esticada arrebenta. Ah, como eu vi isso. Como eu já acompanhei pessoas que vieram fora do eixo dela, fora do eixo dela, fora do eixo dela, sempre esticada no outro. O outro puxa para cá, ela vai. O outro puxa para lá, ela vai. Não tem gosto, não tem vontades, não tem projetos, não tem desejos. Isso está tudo no outro. Mesmo a pessoa sendo uma pessoa competente tecnicamente, emocionalmente ela está amarrada, como aquele cavalo. O outro com as rédeas, dita para cá, dita para lá, e vai, e vai, e vai. Só que chega um momento que o processo de anulação de quem você é chega num nível insuportável. Chega num nível que racionalmente você vai, mas emocionalmente você se esgota. Como se fosse uma exaustão interna. E aí as suas emoções, a sua alma, ela grita. E aí, quando ela grita, é como se bastasse um gatilho, bastasse ter acontecido alguma coisa que esse outro fez que despertou em você esse buraco profundo. E é como se você estivesse lá no topo da montanha e você caiu lá no abismo. E você não sabe por quê, você não sabe como isso aconteceu. O que você sente é um calafrio muito grande, o que você sente é um vazio muito grande, e é como se dentro de você sentisse dores de parto, uma dor imensa, como se você tivesse de uma hora para outra perdido radicalmente o sentido de você viver. As forças se vão, você cai num esgotamento tão grande que levantar da cama se torna algo difícil. Sair para ir trabalhar é como se você estivesse carregando um piano e uma tonelada de coisas nas suas costas. E ao mesmo tempo você não sabe explicar por que que é que você está vivendo dessa forma. Por que que isso está acontecendo com você? E isso está acontecendo porque foi um gatilho que caiu no lugar certo, porque você já vivia no limite, você já vivia fora de você já vivia fora do seu eixo, você já vivia sem ter o controle da sua vida, escorada no outro, nos outros, em outras coisas que não conferiam o sentido que a sua alma busca. Só que você não sabia disso. E aí bastou isso acontecer para. O terceiro que acontece também. Terceira situação de uma pessoa que está na corda esticada e que cai no vazio existencial. Quando a idade chega, terceiro, quando a idade chega e você descobre que viveu a vida toda para os outros, nunca fez nada de verdade para você. Olha que coisa séria. Quando a idade chega e você descobre que viveu a vida inteira para os outros e nunca fez nada para você. E aí vem aquele risco de que esse outro, ainda assim, não consegue reconhecer que você viveu a vida toda para o sonho dele, para o projeto dele, para o projeto do chefe, para não sei quem, para não sei quem. A pessoa não sabe, quem vive isso não sabe. Isso que é sério. Quem vive dentro desse lugar não sabe qual é o seu propósito de verdade de vida.
É aquela criança que lá, a Joana, que disse: Olha, eu ainda criança, me tranquei dentro do quarto escuro e perguntei: por que é que eu estou aqui? Qual é o sentido da minha vida? Mas como assim? Uma criança é a base do afeto, que dá sentido, que dá estrutura. Não estava, não tinha. Então, desde cedo já se perguntava. Mas a pessoa não sabe qual é o seu propósito de vida, porque de verdade ela não sabe quem ela é. Por isso, muitas pessoas sentem esse vazio enorme e não sabem qual é a razão exatamente disso. E eu vou dar ainda a quarta razão, a quarta característica do sintoma. São os sentimentos que uma pessoa que tem o sintoma da corda esticada, que está fora do eixo dela, que está esticada nas outras pessoas, que está esticada no outro, que ela sente. Sente muita raiva, muitas vezes, sente uma intensa frustração, culpa, às vezes o medo, medo de tentar, o medo de ser feliz, o medo de que sempre vai dar errado porque não tem autoconfiança, uma sensação de não conseguir cuidar da própria vida, uma sensação de que você não consegue você mesmo cuidar da própria vida, a idade já está passando dos 40, e em alguns casos extremos, algumas pessoas vão ali com a vontade de desistir mesmo de viver. Já não tem esperança nenhuma, elas falam: não, eu tô quase desistindo de viver. Se Deus quiser, pode tirar minha vida, pode levar. Porque eu não vejo sentido na minha existência. E isso vai sendo embolado com a sensação de não merecimento, uma sensação de que não se sente seguro de si mesmo. Perceba, isso aqui é o sintoma da corda esticada. E aí eu quero que você fique muito, muito atento comigo aqui. Muito atento. Quando você está dentro, se identifica com isso. O que você está buscando, na verdade, o que a sua alma precisa de verdade, e que eu mostro isso no primeiro nível do método travessia e vou levando a pessoa do primeiro nível até o sétimo nível, que é um processo muito profundo de reconexão inteira. A reconexão inteira, muitas pessoas que trabalham com desenvolvimento pessoal não entendem isso, porque eles trabalham no campo das emoções. Nós trabalhamos quem vivenciou o que você está vivenciando, quem tem os sintomas da corda esticada, a questão é no campo do afeto. E no campo do afeto, não é andando, recebendo água na ponta do pé que você busca, a sua alma busca, é ser inundada pelo mar. Por quê? Porque no afeto, a questão é desse sentido de existência, é sentido de vida. E o sentido de vida você descobre, você trabalha ele, é a partir da reconexão com o sentido maior que transborda no universo, que é o próprio Criador do universo. Quando eu ajudo você a entender o primeiro movimento do método travessia, que você pode receber amor, que você pode ser cuidada, que você pode ser cuidado, quando você baixa um pouco a guarda, quando você entende minimamente, que quando você está indo na direção do mar, o mar já veio com as ondas na sua direção há muito tempo. Então, o primeiro movimento não é você querer fazer todas as coisas. O primeiro movimento é você aceitar um acolhimento profundo, que talvez você nunca teve. E a partir desse acolhimento, você se abre para um sentido muito maior que transborda no universo. Por isso, eu termino esse conteúdo deixando duas recomendações para você. A primeira recomendação, ela parte de um pressuposto de que milhares e milhares de pessoas estão dentro do sintoma da corda esticada e só vão buscar e só vão avançar quando a corda rebentar.
O fato de você estar aqui até agora, você já está parando. Você já está entendendo que é para você. Então, a primeira recomendação: pegue esses conteúdos todos que eu tenho e vai se alimentando. Espera algum momento que você possa fazer a mentoria dos 7 níveis de virada de chave, que ela não está aberta agora. Mas até isso chegar, vá se alimentando. Não há esperança para você. Vê, assista os depoimentos que eu tenho aqui no meu canal do YouTube. Tem vários depoimentos de pessoas que viraram a chave. Sabe, vá, há esperança para você. Não desista de você. Eu mostro lá no Método Travessia que eu não tenho como aprofundar isso aqui agora tudo, mas que de 40 a 55 anos, 60 é o terceiro nascimento. Essa é a segunda recomendação. O terceiro nascimento ele só pode acontecer de 40, 39, 45 a 55 anos, às vezes até 60 anos. Ou seja, eu ajudo você a virar a chave de que não é sobre o passado, não é sobre o que você perdeu, não é sobre o que você não teve, é o que você pode ter. É o que você pode ter. E isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Quando eu estava para defender a minha teoria na Europa, e por um instante, quase que eu perdi tudo. Porque mesmo tendo sucesso, mesmo sendo muito competente, mesmo já sendo elogiado por algumas pessoas, no fundo, no fundo, eu estava ainda preso dentro de algum ciclo de não merecimento. Porque eu vivi a mesma história, ou parecida com a sua lá no meu passado, do abandono. E quando eu virei a chave, que eu fui caindo, levantando, e vi que eu consegui. E que eu desenvolvi um método que ajuda as pessoas a também conseguirem. Quando eu olho para a minha história, e que naquele dia lá, eu poderia ter perdido a grande chance da minha vida. Não por questões de técnicas, competências, porque eu tinha, mas porque era algo interno. É por isso que hoje eu valorizo muito pessoas que não desistem delas mesmas. Pessoas que talvez chegue aqui e encontra meu conteúdo e fala: Nossa, eu não sabia que tinha um conteúdo assim. Eu valorizo, porque eu sei o que você vive. E tudo aqui, esses conteúdos todos, são preparados para você. Não é sobre quem você foi. Nem é tanto sobre quem você está sendo. É sobre quem você pode se tornar no momento em que eu ajudo você a voltar para o seu eixo, a ter controle da sua vida, descobrir qual é a sua essência, quem você é, desenvolver o amor próprio, a autovalorização, descobrir uma reconexão profunda com o Criador. E a partir desse espelho maior de afeto, você descobre quem você é, qual é o legado que você veio deixar aqui na Terra. Aí sim, nós dois estamos juntos. Tem mais conteúdos aí. Pega para você. Espere o momento que a gente abra alguma das nossas mentorias e você pode participar. Mas antes, aproveita. Tem muito conteúdo legal aí. E toda segunda-feira, 8 e 7 da manhã, eu pego o conteúdo da nossa live, da nossa mentoria fechada, e a gente faz a aula aberta para quem está na mentoria fechada, mas para você, que talvez ainda não entrou na mentoria. 8 e 7 da manhã, eu espero você. Agora, você vai deixar aqui embaixo a sua história. Conta aqui para mim. Qual é a sua dor? Fala, coloca aqui. Qual a sua história? Qual o momento? Qual desses sintomas? Você se identificou com o sintoma da corda esticada? Coloca aqui embaixo. Conta a sua história.
Ou se você achar ainda que você quer dividir mais profundo ainda, e eu posso responder com um conteúdo, vá lá no meu Instagram e peça lá o e-mail para você poder mandar um e-mail para mim. E agora, curta o nosso canal para você receber todos os vídeos. Faça a inscrição, ativa o sino, porque ele vai te avisar na mesma hora. Curta esse vídeo, copia aqui ó, o link e vai lá no grupo do WhatsApp e manda de presente para 4, 5 grupos, 6 grupos, para você também estar ajudando pessoas que precisam exatamente voltar para o eixo, tomar o controle da própria vida, crescer financeiramente, ter paz de espírito e serem felizes. Bora, bora! Eu forte é novo ciclo. Bora!